Grávida revela segredo sangrento da família durante ritual sombrio. O vento uivava entre as árvores, quase como um aviso sombrio. Clara, com a barriga pesada e o coração acelerado, olhava para a floresta densa à sua frente. Era noite, e a lua cheia banhava tudo com uma luz pálida e estranha. Era a noite da cerimônia, um evento que sua família guardava em segredo por gerações. Ela nunca quis ser parte disso, mas o peso da tradição e as insistências da sua mãe a arrastaram para esse momento terrível. Diziam que a floresta é a mágica, mas Clara sentia que houvesse mais sombras do que luz. As árvores pareciam sussurrar, contorcer-se com segredos que a deixavam arrepiada. Ela segurou a mão na barriga, sentindo seu filho se mover como se também estivesse ansioso. O ar estava pesado, carregado de expectativa e algo mais. Um tipo de pressentimento que lhe fazia tremer. Ao chegar ao local do ritual, Clara se deparou com um círculo de pessoas encapuzadas. O cheiro de cera derretida e ervas queimadas invadiu seu nariz, estimulando uma mistura de medo e curiosidade. Os rostos estavam ocultos, mas ela reconheceu a voz da mãe, a quem sempre admirou, agora murmurando palavras em uma língua antiga e crua. "Venha, Clara!" a mãe chamou, como se a convidasse para se juntar àquela dança sombria. Os símbolos no chão eram familiares, mas só agora ela compreendia sua verdadeira essência. Cada um deles contava uma história, histórias de sacrifícios, de pactos e de sangue derramado. Clara hesitou, sentindo a pressão da tradição batendo contra sua vontade. As lendas familiares falavam de laços inquebráveis, e um deles estava prestes a amarrar seu filho a algo muito além do que ela poderia imaginar. "O que acontece aqui? O que vocês estão fazendo?" Clara perguntou, a voz trêmula, mas determinada. O grupo se virou, olhares de reprovação misturados com uma curiosidade sombria, como se sua rebelião fosse um espetáculo a ser apreciado. "Você sabe o que é preciso, filha. O legado é forte. Não podemos desviar do caminho", disse sua mãe, a paixão ardendo nos olhos. Clara sentiu o nó na garganta, as palavras ecoando um antigo receio. Um pacto sanguinário. O que exatamente seria exigido dela? Enquanto os rituais começavam, Clara percebeu mais do que esperava. As vozes de seus ancestrais ecoavam na escuridão. E sob a luz da lua, um símbolo se destacou. Um círculo com um coração pulsante no centro. Ela não podia ignorar. Sacrifícios, vidas perdidas. Um ciclo de dor e culpa que parecia se arrastar como uma sombra pela sua linhagem. O suor escorreu pela sua testa enquanto encará-los. Aqueles reunidos ali tinham seus próprios segredos escondidos e ela estava prestes a descobrir um que poderia mudar tudo. Lutando para não sucumbir ao desespero, Clara percebeu que a noite que deveria marcar a celebração da vida estava prestes a se transformar em um confronto inesperado com a morte e o sacrifício. Ela apenas queria proteger seu filho, mas, se não fosse cuidadosa, poderia ser ela quem pagaria o preço mais alto. O que fazer agora? Escapar ou se juntar àqueles que a rodeavam? O ritual se intensificava e Clara sentiu a linha entre a razão e a insanidade se desfazer. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal.
Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você tá aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir! O ritual se intensificou e Clara sentiu a pressão aumentar. As vozes ecoavam como um coro fúnebre e a atmosfera parecia pulsar com algo maligno. As chamas das velas se agitaram, lançando sombras macabras que dançavam nas árvores ao redor. O coração dela batia forte, como se quisesse escapar. O que ela deveria fazer? Os encapuzados se moveram em um ritmo hipnótico, suas mãos erguidas em gestos antigos. A mãe de Clara, por sua vez, parecia totalmente absorvida, os olhos fervendo de uma determinação que, por um momento, quase impressionou Clara. Mas logo veio o medo. "Não! Isso não é certo!" gritou. Nesse instante, algo inesperado aconteceu. Um uivo cortou o ar e a floresta pareceu vibrar. Todos pararam, as vozes cessaram. Então, uma figura emergiu da escuridão, uma silhueta que projetava uma sombra longa e aterrorizante. O coração de Clara congelou ao reconhecer o visitante. Era seu pai. Há anos, Clara soubera que ele estava fora, que havia saído da família e desaparecido sem deixar rastros. Mas ali estava ele, tão real e ameaçador quanto o medo que a envolvia. "Clara!" ele chamou. A voz profunda e rouca. Um murmúrio percorreu o grupo. "Você não sabe o que está fazendo!" Os encapuzados se entreolharam, alguns parecendo nervosos. Olhares de reprovação se voltaram para o pai dela. Mas a mãe de Clara não se deixou abalar. "Você não tem poder." "Aqui, não depois de tudo. Poder é o que você acha que tem." Ele respondeu, avançando, os olhos fixos em Clara. "Isso não é um legado, é uma maldição. Eles querem usar você e seu filho como instrumentos de algo que você não entende." Clara ficou paralisada. A revelação a atingiu como um soco no estômago. Ele estava certo? Um peso se instalou sobre seu peito e os símbolos no chão começaram a girar em sua mente, prometendo promessas antigas que não mereciam ser cumpridas. "Você precisa fugir. Eles querem que você se sacrifique", disse ele, gesticulando desesperadamente. "Amor, eu vim aqui para te salvar." O grupo começou a murmurar, agitado pela presença dele. Clara era a única que hesitava. Não sabia se confiar no pai que havia abandonado tudo ou se permanecer com os que sempre estiveram ao seu lado. A tradição ou a liberdade. Era uma escolha imensa. "Você se esqueceu de tudo que nós somos, de onde viemos!" gritou sua mãe furiosa. "Na verdade, você nunca se desligou! Isso é você! Isso é quem você é!" O pai fez um gesto como se tentasse tocar em Clara, mas ela recuou. E no meio da tensão, uma luz brilhou. Não era da lua, e sim do círculo que agora pulsava mais forte. Clara olhou para o chão e, para seu horror, viu que o coração dentro do símbolo estava se inflando, como se estivesse aguardando a sua decisão. A multidão se agitou. Palavras sussurradas se tornaram gritos. Mas os olhos de Clara estavam fixos naquilo. Uma parte dela queria se unir ao ritual e assegurar a proteção de seu filho. Mas outra parte a paralisava. A certidão de que a verdadeira causa poderia ser ainda mais sombria. O que fazer agora? O pânico se espalhou como fogo
e ela sentiu seu filho chutar com força dentro dela, como se ele também estivesse percebendo a gravidade da situação. Antes que pudesse tomar uma decisão, um trovão ressoou e a noite ficou iluminada por um relâmpago. O círculo no chão explodiu em fissuras e o chão sob eles começou a tremer. Aquelas fissuras se espalharam como se o próprio chão estivesse se revoltando. Clara sentiu o chão escorregar sob seus pés e no instante em que tudo parecia desmoronar em torno dela, um grito ecoou, um grito que não parecia humano, mas sim de algo que sempre esteve ali, escondido nas sombras. E nesse momento Clara percebeu que o verdadeiro segredo da sua família era mais profundo e devastador do que qualquer sacrifício. Que estava prestes a descobrir não só quem era, mas o que realmente significava pertencer a esse legado. Com os olhos arregalados, ela olhou para o pai, que era um estranho agora, mas lembrou-se da proteção que ele oferecia. A escolha estava feita, mas a tempestade que se formava não era apenas externa. O verdadeiro caos começava na alma de Clara. E a batalha por seu futuro e de seu filho acabara de começar. Clara estava paralisada. O chão tremia sob os pés e a energia da floresta parecia se agitar, como se respondesse à tensão acumulada. O rosto do pai, uma mistura de preocupação e desespero, era um contraste gritante com os olhares implacáveis dos encapuzados. O coração dela batia descontrolado, mas não era por medo. Era pela revelação, sim, mas havia algo mais. Ele estava ali, finalmente, e ainda assim. Algo não fazia sentido. Algo no seu olhar, como se ele conhecesse mais do que estava revelando. A tensão aumentou e Clara sentiu o peso do momento aumentar. "O que você está escondendo?" perguntou ela, sua voz cortante no meio do caos, quase como um sussurro desafiador. O murmúrio da multidão se calou. Todos a observavam. Seu pai hesitou. "Não é você quem precisa saber disso agora!" Ele começou, mas Clara não iria deixar pra lá. As palavras precisavam sair. "Você me deixou! Você abandonou tudo! Por que eu deveria confiar em você agora?" O desespero reverberava, mas em meio ao seu grito, a realidade se distorcia. Ela se lembrou de sua infância, das histórias que sua mãe contava, dos elogios ao poder ancestral da família. E agora, aqui estava ela, com a vida de seu filho por vir em jogo, confrontando o homem que nunca esteve presente. E enquanto um trovão ribombava, uma luz ofuscante irrompeu do círculo no chão, cegando todos temporariamente. Um grito ecoou, mas não era dela. Quando a visão voltou, Clara percebeu que uma figura estava se erguendo do chão na sua frente. Um ser envolto em sombras, com olhos brilhando como brasas. O pavor invadiu o ar. "Você!" a criatura sussurrou, sua voz um eco horripilante. "Você é a chave!" A multidão se agitou. Clara sentiu cada par de olhos cravados nela. O ar ficou tenso. A figura continuou. "A linhagem. O lado sombrio que vocês não entendem. Você é a linha de frente, a guardiã." O que isso significava? Ela não era a heroína, mas sim a responsável por perpetuar a maldição? "Não! Não pode ser!" Clara gritou, finalmente sentindo o desespero tomar conta. Mas antes que pudesse processar tudo, sua mãe a interrompeu. "Você é mais do que imagina, Clara. Esse é o seu destino.
Os olhos da figura brilhavam intensamente. Clara olhou para o pai, tentando buscar alguma verdade em seu olhar. Mas ele apenas balançou a cabeça em desespero, sem poder ajudar. Você não entende, ele gritou. A linha é mais do que você pensa. Você não é apenas uma vítima. Você é parte do plano. Que plano? O grito dela ecoou. O tempo parecia parar. Todos estavam fixados naquele confronto familiar. A criatura sorriu de forma malévola e tudo ao redor começou a tremer. Clara percebeu que estava no centro daquela tempestade. O círculo agora pulsava com uma força própria, como se sugerisse que Clara estava destinada a algo que ela nunca desejou. O medo cresceu, mas uma nova força surgiu dentro dela. Eu não serei parte disso, declarou, o coração batendo forte. Mas, nesse instante, algo de terrível aconteceu. O chão se abriu completamente sob seus pés e Clara sentiu uma força invisível puxá-la para baixo. Um buraco negro a engolindo. As vozes se tornaram uma cacofonia e, ao descer, Clara percebeu um novo segredo se formando. Uma memória perdida, uma conexão com o que realmente era e uma escolha a ser feita. Desaparecendo na escuridão, a última coisa que viu foi o rosto horrorizado de sua mãe e a expressão desesperada do pai. E nesse momento, tudo o que ela soubera, tudo o que acreditara a vida toda, começou a desmoronar. O que aconteceria a seguir? O que o destino reservava para ela e seu filho, agora que tudo estava virando? Clara caía na escuridão, sem saber onde. Iria parar. O vazio parecia engoli-la, e a única coisa que ela podia ouvir era o eco distante do seu próprio coração, batendo como um tambor frenético. Ele estava ali, pulsando com uma força de vida que desafiava toda a sua realidade. E quando finalmente tocou o chão, uma luz intensa a cercou, fazendo tudo ao seu redor brilhar como se fosse feito de estrelas. Por alguns segundos houve silêncio. Clara tentou se levantar, mas as pernas estavam fracas, como se a energia tivesse sido drenada dela. Então a luz começou a se dissipar e uma figura conhecida apareceu à sua frente. Era seu avô, aquele que ela nunca conheceu, mas que sempre ouvira falar nas histórias da família. Seus olhos eram profundos, cheios de sabedoria e tristeza. Clara, ele começou. A voz parecia uma brisa suave. Você não está perdida. Você está aqui para lembrar. Lembrar do quê? Ela se ergueu, ainda confusa, mas já sentia uma força crescente. Quem é você? O que está acontecendo? Seu avô deu um passo à frente. Você carrega o peso de muitos, minha neta. Não é apenas um sacrifício que está sendo pedido. É um legado que deve ser quebrado. Ele gesticulou com a mão. Imagens começaram a dançar ao seu redor. Clara viu rostos familiares, lágrimas, risos e uma sombra crescente de desespero. Vislumbres de rituais antigos, de pactos feitos em nome da proteção, mas ao mesmo tempo da destruição. Ela olhou para ele, tentando conectar os pontos. Mas como? Como posso quebrar isso? O avô respirou fundo, como se cada palavra fosse um fardo. Você precisa enfrentar a verdade. Sua mãe, sua linhagem, não é apenas uma maldição, mas também uma escolha. Uma escolha que foi feita por aqueles que vieram antes de você. E nessa hora, tudo fez sentido, mas não da forma que Clara esperava. As vozes da floresta ecoavam, não só sussurrando segredos,
mas também revelando mentiras sobre o que acreditara. É a sua mãe que precisa ser parada. Ela não é a guardiã que você pensa. Ela está buscando poder e não proteção. Clara sentiu a adrenalina correr pelo corpo. Era um choque. O que ele estava dizendo? Será que sua mãe, que sempre parecia tão sábia, estava em busca de algo sombrio? As peças começaram a se encaixar e uma onda de determinação surgiu dentro dela. Eu preciso voltar. Preciso impedi-los. Um tremor percorreu o chão novamente e Clara sentiu que o tempo estava se esgotando. O voo estava sobre ela. As sombras começaram a se mover rapidamente em resposta à crescente tensão. Mas, antes que pudesse dar um passo, uma luz ofuscante a cegou novamente, e a figura de seu avô desapareceu. Logo ela se viu de volta ao círculo, no centro daquela multidão encapuzada. O ritual estava mais intenso, e o pulsar do símbolo no chão parecia exigir sua presença. Clara, gritou sua mãe, horror em seus olhos. O que aconteceu? Você deve se juntar a nós, mas Clara já não sentia o mesmo. A força que a envolvia agora era diferente. Não, é você quem está presa. Este não é o destino que eu escolhi. O choque percorreu a multidão. Os encapuzados trocavam olhares nervosos e Clara percebeu que mesmo sob aqueles capuzes havia expressões de medo e dúvida. E então o inesperado aconteceu. Uma das sombras diante dela recuou e a figura se desfez em fumaça, revelando um rosto conhecido. Era o pai dela. Clara, não acredita nela! Você precisa entender o que está em jogo. A voz dele estava cheia de urgência. Você também! Você abandonou tudo! Porque eu deveria confiar em você agora. O desespero a envolvia, mas a dúvida sobre sua mãe era um fardo novo. O olhar do pai pesou. Ele estava prestes a dizer algo, mas as palavras falharam. Clara sentiu que o tempo estava se esvaindo. Ela não podia ficar parada. O círculo ao seu redor estava vibrando, quase gritando para que ela fizesse uma escolha. E antes que pudesse entender o que estava realmente acontecendo, uma explosão de luz cortou o ar e o chão se abriu novamente. Clara teve um vislumbre de outra realidade, uma visão de possibilidades, onde o que ela escolhesse agora não apenas mudaria seu destino, mas poderia também redefinir todo o seu legado. Enquanto a luz a cercava, uma única pergunta ecoou em sua mente: quem ela realmente era e o que estava disposta a sacrificar para descobrir a verdade? O que, na verdade, faria parte de seu futuro. E com essa dúvida, ela mergulhou novamente na escuridão. Clara sentia a luz intensa ao redor dela e o círculo pulsante quase a atraía para um estado de transe. Ouvia os murmúrios da multidão e sabia que precisava agir. Mas o que deveria fazer? A incerteza a envolvia como uma névoa espessa. A tensão era palpável. Era como se a floresta e seus segredos esperassem sua escolha. Quando uma explosão de energia atravessou o círculo, Clara viu sua mãe avançar, os olhos brilhando com uma intensidade que tirou seu fôlego. Você não pode fugir do que é, Clara. Este ritual é a salvação da nossa linhagem. As palavras dela cortaram o ar, repletas de urgência e desespero. Mas antes que pudesse responder, o chão começou a tremer novamente. Clara olhou ao redor, confusa, quando algo surgiu do círculo. Uma sombra serpenteante emergindo do chão,
Se moldava como uma figura. O terror a invadiu, mas era uma figura familiar. O homem que ela pensou ter perdido para sempre. Era seu avô, que sempre ouvira falar, mas nunca conhecera. Clara! Ele gritou, e sua voz era um grito de alerta. Você deve aprender a verdade antes que seja tarde demais. A multidão hesitou. O murmúrio se tornava um coro de incertezas. Surge então um outro grito, este um lamento profundo e doloroso, reverberando pela floresta. Clara virou-se para sua mãe, já sem medo e com uma nova determinação. Diga a verdade! O que você esconde? E então tudo mudou. A língua ancestral que sua mãe murmurava tomou forma. E a sombra se agitou, revelando um rosto não como de um protetor, mas o de um carrasco. Você não entende, Clara. Sua mãe quer poder, não proteção. Sempre quis. Esse ritual não é para proteger você e seu filho. É para sacrifícios. Um silêncio chocante dominou a cerimônia e todos os olhares se voltaram para a mulher que sempre foi a figura de força e sabedoria. Clara a encarou, a ligações familiares, parecendo desmoronar. Você é a fonte do mal. Como pôde? Eu não fiz isso por mal. Fiz porque precisava. Você é a única que pode. Sua mãe gaguejou, mas as palavras eram como veneno, destilando a verdade nas veias da selvageria. Não! Você não pode me usar! Gritou Clara, seu corpo tremendo de revolta. O cheiro à sua volta parecia ficar mais forte, misturado com o medo crescente, enquanto a dúvida a invadia. Os encapuzados no círculo começaram a murmurar, um coro de desaprovação misturada com temor. E num instante, o chão se abriu sob os pés de todos. Clara sentiu o vácuo chamativo, e sua mãe caiu, os braços erguidos em desespero. Clara, me ajuda! Mas o que a jovem sentia não era compaixão, era o peso da escolha que a cercava. Deixe-nas cair, pensou. E nesse momento de fraqueza, uma explosão de luz a cercou. Os encapuzados foram tragados pelo vazio. Clara se sentiu levitando, como se tivesse sido escolhida por algo maior. Quando finalmente deu-se conta, foi arremessada para o outro lado do círculo. A multidão desaparecera e Clara ficou sozinha em um espaço escuro. Tinha deixado sua mãe para trás, mas sentia uma estranha sensação de traição e liberdade. O peso do legado a esmagava, mas por dentro uma nova era começava. E enquanto olhava para as sombras ao seu redor, um reflexo a surpreendeu. Uma identidade que não reconhecia se materializou diante dela. A verdade sobre quem realmente era, não apenas uma guardiã, mas a chave de algo muito mais profundo. O que ela tinha que descobrir ainda permanecia escondido nas sombras. Clara respirou fundo, o pânico a invadindo. Ela não sabia o que o futuro reservava, mas uma coisa era certa. A batalha estava apenas começando, e ela não poderia mais ignorar sua ancestralidade. O que era sangue e que era sacrifício? Como poderia retomar o controle se tudo que conhecia se transformava em um eco distante? O destino insistia em assombrá-la, e com ele um chamado distante que prometia respostas. Mas Clara sabia. A escolha não foi apenas dela. Ela havia deixado sua mãe cair e agora perguntava-se até onde estava disposta a ir para proteger seu filho e descobrir a verdade. Clara
ficou paralisada. A luz ao seu redor ofuscava sua visão. Aquela sensação que a envolvia era intensa, como se algo estivesse mudando por dentro. O chão tremeu novamente. Se perderam em um murmúrio distante. Os encapuzados estavam agora desaparecendo aos poucos, como se fossem sombras engolidas pela escuridão, e ela estava sozinha, cercada por essa nova realidade. O que foi que eu fiz? Pensou, seu coração disparando. O peso da escolha estava em seus ombros. Então a luz começou a desvanecer, revelando uma figura familiar. Era seu pai, agora diante dela, seus olhos arregalados em horror. Clara, o que fez? Você não entende. Ele parecia desesperado, a feição carregada de culpa. Eu não sei o que está acontecendo. O que você esconde sobre a nossa família? A raiva e a confusão transbordavam em sua voz. O vazio em seu peito se tornou um vórtice de emoções. E enquanto eles se encaravam, algo estranho no olhar dele chamou sua atenção. Aquela mistura de medo e algo mais profundo que Clara não conseguia identificar. Ele hesitou antes de responder. Não pode ser. É porque você ainda não sabe. Não sei o quê? O pânico subia e Clara estava prestes a perder o controle da situação. Mas ele não teve tempo de explicar, pois uma nova onda de energia surgiu do chão, como um pulso que reverberava até as árvores. O que está acontecendo? Gritou ela, olhando para o símbolo que ainda pulsava, como um coração sombrio. E naquele instante, o símbolo irrompeu em uma energia ofuscante. Clara sentiu a força a puxar para o chão e, sem aviso, o círculo se desfez completamente. A terra começou a rachar e Clara viu seus antigos ancestrais, sombras do passado, emergindo através da fissura. Eram rostos de pessoas que conhecera de histórias, mas também outras que não sabia que existiam. E aí, tudo ficou evidente. Eles não são apenas lendas, sussurrou seu pai agora com a expressão transformada. Eles são parte do que somos, e você é muito mais do que imaginamos. Uma figura se destacou entre as sombras, uma mulher com uma presença majestosa e poderosa. Clara a reconheceu instantaneamente. Era sua avó, a mesma que sua mãe sempre mencionou em sussurros. A jovem tinha crescido com a imagem dela sendo uma guardiã. Mas o olhar daquela mulher era frio, cheio de um poder que Clara nunca quis para si. Clara! A avó começou com uma voz hipnotizante. Você é a nossa linhagem mais poderosa. Você a chave para nosso renascimento, para a verdadeira forma que nossa família deve tomar. Renascimento? O que você quer dizer com isso? Clara sentiu a temperatura baixar. A proposta era tentadora, mas a escuridão daquele legado a deixava enjoada. Você está prestes a se tornar parte de algo muito maior, Clara. O poder que você possui é uma bênção, mas também uma maldição. Você poderia nos dar a força necessária para controlar todos eles. O olhar da avó era penetrante e Clara sentiu um nó na garganta. Controlar? Você quer que eu ajude a perpetuar essa maldição? Retrucou, a voz falhando de raiva. Sua determinação estava se esvaindo. E era difícil saber em quem poderia confiar. Mas a avó não recuou. Você não tem escolha. O sangue que corre em suas veias é mais forte do que você imagina. Lutar contra isso é o mesmo que lutar contra si mesma. Junte-se a nós, e seu destino será grande.
Você pode manter sua família unida ou se perder. A tensão pairava no ar como uma cuspida de veneno, cada palavra envolta em uma promessa. O olhar do pai contradizia a proposta da avó. E então tudo fez cliques em sua mente. O silêncio ao redor se tornou ensurdecedor. Você sabia, não é? Clara olhou para seu pai, o desprezo subindo. Você sabia de tudo isso. Por isso você tirou eu e minha mãe. Desce para que eu fizesse parte da maldição. Clara, mas é assim que funciona. Ele estava desesperado. Eu não a abandonei por querer. E a verdade atingiu. Você também é parte deste plano. E se unir à avó será a minha condenação. O chão ainda tremia, mas o que estava prestes a acontecer era muito mais do que um simples ritual. Neste momento, um trovão ecoou pela floresta e as sombras começaram a se agitar, como se respondessem a um chamado. E tudo escureceu. Uma manifestação de um poder antigo e aterrador. Iluminações de memórias e traumas da linhagem correram pela cabeça de Clara, cada uma mais pesada que a anterior. E então, em um instante elétrico, tudo se calou. Clara sentiu sua própria energia se agitar. Ela era a chave, mas para o quê? E o que aquele verdadeiro legado realmente implicava? As trevas começaram a se aproximar. O que ela faria agora? Você precisa decidir, Clara. O poder é seu, só você pode escolhê-lo, mas a avó sorriu de forma enigmática. Não esqueça que o que você deixar para trás pode ser o peso que carrega para sempre. E enquanto a escuridão a envolvia, Clara entendeu que o verdadeiro teste estava apenas começando. Clara estava paralisada. A luz a envolvia e o peso da escolha estava prestes a se desdobrar. A avó a observava. A intensidade daquele momento eclipsava tudo ao redor. A tensão era palpável, como se o ar estivesse prestes a se romper. Você precisa entender, Clara. Essa é a sua herança. As palavras da avó reverberaram, mas algo dentro dela resistia. A escuridão dançava em torno do círculo, sombras se projetando com formas distorcidas. E quando a avó se inclinou em sua direção, Clara percebeu uma mudança na atmosfera. Tudo parecia tremular. Clara gritou seu pai, um misto de pavor e determinação no olhar. Você não pode se deixar levar por isso. Ele estava ali, um bastião em meio à tempestade. E ela queria acreditar nele. Mas uma onda de energia explodiu do chão. E os ancestrais revelados começaram a sussurrar. A voz deles mudando de um murmúrio para um clamor ensurdecedor. E então, uma vertigem tomou conta de Clara, como se a realidade estivesse se desfazendo. Uma fissura se abriu no espaço entre ela e a avó, e algo desce da escuridão. Era uma mão, longa e pálida, emergindo do nada. Clara ficou paralisada, o coração disparando. A mão se contorceu, revelando um corpo. E a figura que apareceu foi uma verdadeira visão de terror. Era ela mesma, mas mais velha. Seus olhos cheios de uma escuridão profunda. E um sorriso maligno que irradiava conhecimento. Você não percebeu, Clara? Você é a linhagem. Você é a verdadeira chave. Tudo o que você teme já vive dentro de você. A voz do seu outro eu ecoou, e Clara sentiu cada palavra atravessar seu ser, como facadas. Não, isso não pode ser verdade. Ela gritou, e o pânico tomou conta. Reflexo em frente dela tinha algo macabro. Uma vida que ela havia negado. Esse não sou eu. Não posso ser. Esse é você.
Você precisa aceitar. O tom da figura era hipnótico. E enquanto os murmúrios da multidão aumentavam, Clara viu que o círculo de sombras ao redor aplaudia. Eles todos sabem a verdade. E sua voz sabe mais do que revela. O olhar da voz se endureceu e, por um momento, o poder dela vacilou. Clara decidiu que não podia hesitar. O que você esconde? O que mais está acontecendo aqui? A determinação a consumia. O desejo de descobrir toda a verdade a impulsionava. E nesse momento, uma explosão de luz cortou o ar. As sombras atrás da avó rodopiaram, como se uma força poderosa estivesse prestes a atacar. Mas a avó gritou: "Não! Você não entende, Clara! Você é uma força que deve ser contida!" Os olhos da figura mágica se estreitaram. "Contida? Por que você nunca quis o que é meu?" Aclamou, um grito de fragmento da verdade perdida. E uma rachadura se formou entre Clara e tudo o que conhecia. O eco da voz da avó se tornava distante, enquanto seu outro eu a encarava com um sorriso que a horrorizava e fascinava. A multidão estava em um frenesi, sussurros de medo e curiosidade misturados em um só. Você deve escolher, o poder pode ser seu. Mas para que lado você vai? Clara estava cercada e a pressão aumentava, mas no fundo, uma verdade se desenrolava. A avó e o pai, as figuras de proteção, estavam escondendo algo. Clara fez uma escolha. Ela poderia se aprofundar nas sombras ou se afastar. Antes que pudesse decidir, a mão estendida de seu eu futuro alcançou. A luz pulsava e algo dentro dela se rompeu. Clara sentiu a vida dela se desenrolar em uma espiral de imagens não vividas e memórias esquecidas. E em um súbito entendimento, a verdade a envolveu. Você é a responsável por quebrar o ciclo ou deixá-lo continuar. O que era essa escolha? Cada símbolo no chão piscava, como se estivesse vivo. O mundo parecia desmoronar. Determinada, Clara olhou para a figura e, num impulso, estendeu a mão. Mas antes que pudesse fazer contato, uma onda de energia a puxou para longe e a figura desapareceu na escuridão. "Clara!" gritou seu pai, a desesperança ecoando. E assim que a luz começou a apagar, uma nova sombra se formou. Não mais dela, mas de algo ainda mais poderoso. Uma revelação percorreu a multidão, e Clara percebeu que o verdadeiro sacrifício poderia não ser dela. Era o que a avó estava disposta a fazer para manter o controle. A real batalha ainda estava por vir, e quando a escuridão finalmente engoliu tudo, a última coisa que ela pensou foi: quem realmente era a sua família? E o que ela estava disposta a perder para descobrir a verdade? Clara permaneceu paralisada, a luz a cegando. Quando a sombra bela se desfez na escuridão, um pavor profundo a consumiu. O que significava tudo aquilo? As palavras da avó ressoavam em sua mente, repetindo-se como um eco. Você é a nossa linhagem mais poderosa. Era o que ela menos queria ouvir. Clara! A voz de seu pai cortou a tensão do momento. Ele parecia desesperado, mas sua expressão estava carregada de medo e impotência. Não siga esse caminho. E enquanto ele falava, uma nova onda de energia parecia varrer o círculo. A atmosfera estava pesada. As sombras começavam a se agitar novamente, sussurrando e se contorcendo, como se algo estivesse prestes a romper a superfície. E Clara sentiu, no fundo de sua alma, que a verdade estava prestes a ser revelada. Você não sabe o que está em jogo, Clara. Sua avó rugiu, a voz soando como um trovão. A linhagem precisa de você. Justamente quando a tensão atingiu seu pico,
Um vento violento cortou o ambiente. O chão estremeceu e Clara se viu puxada para baixo, como se as raízes da floresta quisessem agarrá-la. Todos ao redor caíram ao chão, exceto ela e seu pai. Olhos arregalados. Os encapuzados estavam imobilizados, absorvendo a força que emanava do círculo. E então, no meio do caos, uma figura emergiu do centro do círculo, erguendo-se como uma fênix da escuridão. Era sua mãe, mas havia algo diferente nela. O olhar que antes era cheio de determinação e amor, agora estava maculado por uma sombra perversa. Mãe respondeu com uma voz que soava estranha, quase como um eco. Você não entende o poder que já possui. E agora você não pode escapar de seu destino, porque eu sou a chave para tudo isso. O que ela estava dizendo? Clara sentiu o mundo desabar ao redor dela. Você sempre me disse que era para me proteger. Como você pode? Proteger? Não, minha filha. Tudo o que fiz foi para preparar você, para nos libertar. As palavras saíam como veneno, destilando um horror novo na sala. E antes que Clara pudesse digerir aquilo, uma revelação aterrorizante se desenrolou. E se eu te disser que sou responsável por tudo? A maldição, ela começou comigo, não com o que nossa família fez ao longo dos anos, mas pelas escolhas que eu fiz. Clara sentiu as pernas tremerem. As imagens de sua infância, os rituais, as histórias, tudo desmoronava agora, se revelando como uma trama de enganos. Você foi quem trouxe isso sobre nós? Sim, a mãe gritou, já parecendo não consigo mais conter a verdade. Eu desejei o poder, Clara. Um poder que poderia ter mudado nossa história. Não só para nós, mas para todos. Você me usou, mãe. Você usou cada um de nós. O choque transformou o desespero em raiva. Clara olhou para o pai, que agora tinha a expressão de desespero absoluto. Isso foi parte do plano de vocês dois, não foi? Não, não é assim que funciona. Ele interveio, a voz embargada. Eu amei sua mãe, mas o poder mudou-a. Eu não sabia. Os encapuzados estavam em estado de choque, mas agora pareciam vacilar, como se a verdade estivesse tornando a cena insustentável. Clara olhou para a mãe, que a encarava com um sorriso carregado de cinismo. A verdade era muito mais corrosiva do que qualquer sacrifício que ela poderia imaginar. O símbolo no chão pulsava como um coração, que estava prestes a explodir, e a escuridão parecia querer engolir a todos. Clara, em um ímpeto, gritou: Eu não sou parte disso! Não posso ser! E ao pronunciar as palavras, uma onda de energia a atravessou, deixando clara sua decisão. Mas antes que pudesse agir, tudo se dissolveu. O chão se abriu e Clara sentiu a única influência que restava se desvanecer enquanto a luz a envolvia. A sombra de sua mãe desapareceu, levando um pedaço dela, e a luz se transformou em uma escuridão que prometia muito mais do que se atreveria a imaginar. Era como se tivesse caído em outro mundo, um lugar onde os ecos de seus ancestrais sussurravam. Você não escapará, Clara. Você pertence a nós. E imersa em um turbilhão de emoções, a última imagem que viu antes do apagão foi a de seu pai, ficando para trás, um rosto desgastado pelo horror. Clara sentiu que a batalha estava longe de acabar. E a única coisa que sabia com certeza era que seu legado acabara de ser transformado para sempre. O que a esperava no futuro? O que mais estava escondido nas sombras que a cercavam? Clara sentiu o chão se abrir sob seus pés e naquele momento tudo se desfez.
A escuridão parecia engolir cada fragmento de sua realidade. E quando a luz se dissipou, ela estava de volta, mas não na clareira ou no círculo. Agora estava em um espaço vazio, sem paredes e sem teto. Apenas um abismo infinito à sua volta. A sensação de queda cessou e a luz se concentrou em um ponto distante no espaço. Outro eco de voz surgiu, uma nova, e Clara se virou. Uma figura familiar deslizou para fora da escuridão e seu coração disparou. Era sua avó, mas não como ela a conhecia. O brilho nos olhos dela era diferente. Uma intensidade que transmitia a certeza de que tinham segredos escondidos por trás de tudo. Clara queria perguntar, mas a voz da avó ecoou antes que pudesse. Você não está pronta, Clara. Em breve não haverá retorno. A frase era uma lavagem de terror e o coração dela quase parou. Mãe, o que você está fazendo aqui? A adrenalina pulsava em suas veias e ela sentiu que tudo o que havia passado agora era nada em comparação com o que poderia acontecer a seguir. O que aconteceu com a minha mãe, com o ritual? Aquele não era o verdadeiro ritual, querida. E sua mãe? Ela fez uma escolha. Seu destino foi traçado antes de você nascer. As palavras da avó tinham a neta em um estado de alerta. A verdade a atingia como um soco no estômago. Como assim antes de eu nascer? O que você está escondendo? Então tudo parou. A escuridão começou a se contorcer. E Clara ouviu risadas distantes. Uma mistura de vozes que ecoavam em sua mente. Cada riso parecia um eco de dor e alívio. Então, ela percebeu. Os antepassados estavam ali. Suas sombras flutuando, observando cada movimento. Você precisa decidir, Clara, a avó disse, seu olhar aflito. A linhagem precisa de você. Você pode acabar com o ciclo. E qual ciclo? Clara está desesperada, perdendo o controle. Porque eu? O que minha mãe fez? O que você fez? Ela não queria que você soubesse. O sacrifício não é seu, é dela. Nós precisamos dela. E o que está por vir irá exigir uma nova guardiã. Um ápice de compreensão tomou conta de Clara. E as peças começaram a se encaixar. O que se desenrolava era maior e mais terrível do que qualquer coisa que já imaginara. Você está dizendo que a minha mãe é o verdadeiro sacrifício que ela? Ela foi escolhida para ativar a linhagem. E você, filha, você é o que a família sempre desejou. A unificadora de forças. O poder que você carrega deve ser manifestado. E enquanto falava, começou a brilhar como uma luz própria, revelando uma aura mágica. Mas isso significa que a escolha não foi dela? Ela não pode me usar desse jeito? Clara estava perturbação. E o peso da verdade a esmagou. Um vislumbre de tristeza atravessando o rosto dela. Se ela se recusar, a frase ficou no ar e a tensão fez o ambiente tremer. Pensamentos sombrios surgiram imediatamente. Se minha mãe se recusar, o quê? Você não pode estar falando sério. A mágoa que ardia em Clara era um incêndio. E se eu me recusar a participar disso? Você não pode escapar do que somos. O sangue é mais forte que qualquer escolha. Não podemos deixar que ela escape do que a família precisa. E para fazê-lo, ela deve se sacrificar. Naquele momento,
O chão sob os pés de Clara vibrou novamente. Sentiu um poder invadir seu ser. Algo que a conectava com suas raízes, mas não sob uma luz cálida. Era um poder sombrio. A mãe dela começou a aparecer no fundo, mas com olhos fracos e rostos de dor. Clara, não! Não escute! O desespero ecoou, mas então a voz da avó deixou uma revelação paralisante no ar. Sua mãe está fraca, mas nós precisamos dela. Precisamos que você faça a escolha certa. Clara ficou paralisada, o peso da verdade a esmagando. O que mais ela não sabia? Decida, Clara, antes que seja tarde demais. E foi aí que, em um lapso de lucidez, algo começou a brilhar em sua mão. Um pequeno objeto pulsante, um amuleto que nunca soubera ter. Nos olhos da avó, Clara viu o desespero e a urgência. A verdadeira pergunta ainda pairava no ar. Quem ela realmente era? Ao estender a mão, as memórias de sua mãe se entrelaçaram naquelas palavras. Ela percebeu que a cidade que tinha como lar não era só sua, e sim de todos que estavam presentes. Mas quando a luz se intensificou, um grito ecoou. A voz de sua mãe rasgou o ar e Clara sentiu a maré da escolha se descontrolando. Ela agora tinha que decidir, mas a pergunta ficou clara. A que preço? Clara, não! E antes que pudesse completar, tudo começou a escurecer novamente. A batalha não havia terminado, mas as verdadeiras consequências de sua escolha estavam prestes a desmoronar. O que realmente significava ser a guardiã de uma linhagem tão poderosa? Clara ficou paralisada. Suas mãos tremendo ao perceber a gravidade do que estava prestes a acontecer. O peso das palavras da avó ainda ressoava em seus ouvidos. A linha entre a escolha e a condenação se tornava cada vez mais tênue. Sua mãe estava mais próxima, os olhos cheios de desespero, enquanto a luz começava a se apagar ao redor delas. Clara, você não pode fazer isso! Por favor! Da mãe ecoou. E Clara, em um momento de clareza, entendeu a verdade crua. Ela tinha o poder de quebrar o ciclo, mas para isso precisava encarar não apenas os fantasmas da tradição, mas também a própria mãe. Sem hesitar, Clara tomou sua decisão. Não serei mais parte disso. Não vou sacrificar ninguém por um legado que não reconheço. As palavras irromperam de sua boca, cada sílaba carregada de um peso que parecia mudar o ambiente à sua volta. O chão tremeu e Clara percebeu que a energia da linhagem estava diretamente ligada à sua escolha. A avó encarou, a frieza da expressão se transformando em algo mais profundo, quase desolador. Você não pode ignorar seu destino. Isso é maior do que você imagina. Mas quando a avó avançou, Clara deu um passo para trás, lembrando-se das histórias que ouviu na infância. Ela não estava mais sozinha. Eu escolho meu próprio caminho! Gritou. E nesse exato instante, a luz ao redor dela explodiu em 1000 cores, ofuscando tudo. As visões dos ancestrais começaram a fluir, revelando momentos de dor e celebração de sacrifícios e renascimentos. Uma onda de compaixão e compreensão invadiu o coração de Clara. Eu sou mais do que esse legado sombrio, sou a nova geração que escolhe a liberdade. E quando o círculo um dia pulsou em um ritmo sombrio, agora parecia vibrar com algo novo. Clara puxou a energia para si. Seu corpo iluminado, como se todo o poder ancestral se concentrasse nela. Chega de ciclos de dor! Em nome do amor e da verdade, eu
quebra esse pacto. Um grito coletivo ecoou. A mãe, a avó e a multidão de sombras estavam em choque. Mas por trás do medo, Clara viu um fio de esperança. Os encapuzados hesitaram, um olhar de dúvida passando entre eles. Vocês têm a escolha de me seguir, declarou. Assim que as palavras deixaram sua boca, uma nova conexão se formou. Clara sentiu as sombras ao seu redor começarem a evaporar, como uma névoa se dispersando ao amanhecer. O poder que antes parecia opressor, agora estava em harmonia com sua vontade. Estamos juntos nessa, ela gritou. E para sua surpresa, os que a rodeavam começaram a baixar os capuzes, revelando rostos que uma vez estiveram perdidos nas sombras. Clara olhou ao redor e em cada rosto viu a luta de gerações passadas. Naquele momento, o que deveria ser um ritual de sacrifício se transformou em uma celebração da vida. A nova linhagem não tem espaço para a dor. Vamos honrar nosso passado, mas não ser escravos dele. As luzes começaram a cintilar e a floresta ao redor parecia agradecer. A atmosfera se iluminou com uma nova energia. E as árvores começaram a dançar ao vento, como se a própria natureza estivesse se unindo à sua causa. Quando a poeira assentou, Clara estava sozinha na clareira, mas não se sentia desalinhada. Ao contrário, um novo sentido de propósito a preenchia. A avó e a mãe tinham desaparecido, mas suas vozes ecoavam em sua mente, misturadas com a força coletiva de todos que ali estavam. A nova era começou! Clara sorriu para o céu, a certeza de que ninguém tinha o poder de definir seu destino. A escolha era dela e a liberdade tinha finalmente chegado. E antes que o sol se pusesse, Clara virou-se, sentindo a brisa da floresta em seu rosto, decidida a enfrentar o que quer que o futuro reservasse. O mistério de sua linhagem estava longe de terminado, mas agora ela sabia que poderia moldá-lo. Se você leu até aqui, isso quer dizer que essa viagem foi inesquecível. Mas não pare agora. Você precisa se inscrever imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho de tirar o fôlego. A sua participação é fundamental para nossa comunidade. Vamos juntos nessa!